Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário e hoje nós vamos conversar sobre os livros lidos em janeiro. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque isso ajuda muito o canal. Bom, terminei 4 livros em janeiro e 2 são leituras que eu já estava carregando do fim do ano passado. Então, são leituras que já estavam vindo comigo desde 2025 e 2 que eu iniciei e terminei esse ano mesmo. A carteira de trabalho, além de ser um apoio para o microfone, é uma profecia para o ano de 2026. É assim, tipo, mandem jobs. É isso, valeu. Então vamos de leitura. Eu não vou mostrar os livros especificamente, porque eu fiz resenha de alguns deles e estão aí no canal, é só procurar. E outros eu li no Kindle, enfim. Então não vou mostrar os exemplares. O primeiro livro deles foi A Mulher em Mim, que é a autobiografia da Britney Spears. Eu tava numa série de biografias ano passado de artistas, então eu li o da Viola Davis, que inclusive recomendo horrores, foi o mais legal de todos, foi o mais interessante. Depois eu li o da Janet McCurdy, e aí por fim eu li o da Britney. Um livro super tranquilo de ler, rapidinho. Mas esses dois últimos eu sinto que mais delas contando a vivência delas, no sentido, tipo, é bem pessoal, é bem íntimo sobre as experiências e como elas se sentiram na vida delas. Não tem muito uma reflexão sobre a profissão artística. Elas não estavam interessadas em falar muito sobre isso. Diferente do livro da Viola, que ela vai sim falar muito sobre a carreira dela, sobre os estudos dela, o que ela pensava. E acho que por isso que ele é um livro muito interessante, principalmente para quem é ator. Esses últimos dois, não. Mas é um livro super tranquilo para quem gosta de ler e quem gosta da Britney, acho que é interessante conhecer. Infelizmente, comeu muito do pão que o diabo amassou. Então, enfim, e acho que uma das maiores reflexões que fica além do livro é como é, ela foi muito condenada, sendo que se fossem outras pessoas fazendo a mesma coisa, se duvidar, seriam exaltadas. Então, até em relação aos relacionamentos que ela teve, se fosse a outra pessoa, será que realmente teria esse problema, sendo, enfim, um homem fazendo? Então, acho que em alguns momentos tem um pouco essa reflexão ali. Depois, na verdade, a história em si eu tinha encerrado no ano passado, que é o Mario Mágico, do Thomas Mann, mas ficou faltando o pós-fácil, que aí sim eu terminei nesse ano. E acho que a leitura desse pós-fácil é muito importante para você entender a obra e ela se tornar interessante. Acho que foi isso que me gerou um interesse maior em conhecer o Thomas Mann, porque só a novela, o Mário Mágico, não me prendeu muito. Não foi tipo assim, nossa, que interessante. Mas ler o pós-fácil elevou um pouco a minha experiência com a leitura e me deixou curioso. Não é à toa que depois eu fui ler os Buddenbrook. Estou muito interessado em ler a biografia dele. Eu logo mais quero pegar emprestado numa biblioteca que tem aqui perto de casa que tem o exemplar. Então, acho que foi bem importante a leitura desse pós-fácil que gerou essas reações, né? Acho que se eu tivesse só lido a novela e pulado o pós-fácil, eu não teria ido atrás dos Buddenbrook, muito menos da biografia. Outro livro que eu li, a esse sim iniciado e terminado esse ano, foi O Bebedor de Vinho de Palma, que eu gravei uma resenha completa aqui pro canal. Não sei se vocês já viram. Foi um livro muito surpreendente, de uma literatura nigeriana. E como eu falei, eu gosto muito de expandir geograficamente a literatura, então conhecer livros de países não centrais, meio decolonial e etc. Então, acho que isso é uma busca muito interessante. Foi uma grata surpresa, porque é um livro que flui muito bem e é curtinho e zero previsível. Você nunca sabe muito o que vai acontecer. Então foi uma experiência bem legal. Tem um vídeo mais completo falando sobre aqui no canal, quem quiser, é só buscar por O Bebedor do Vinho de Palma. Então foi bem, bem legal, comecei o ano bem de leitura. E o último que eu iniciei e terminei esse ano, né, em janeiro, foi o Prometeu Acorrentado. Eu queria ler Frankenstein, que eu já li, já fiz um vídeo resenha, logo mais vai estar no canal, mas aí isso entra mais para leituras de fevereiro, que foi o mês que eu terminei.
E eu sei que ele foi baseado no mito de Prometeu, e aí por isso eu quis ler o Prometeu antes, para ter um pouco de ciência do que se trata, e também porque é uma peça de teatro bem famosa, então faria total sentido ler sobre. Se eu não me engano, é de Eurípides. Tô até com medo de falar o nome do autor e não sei esse, mas se eu não me engano é de Eurípides. É uma tristeza porque aparentemente era uma trilogia de peças, mas a única que chegou até a gente foi a primeira parte. Então tem um gostinho de tipo, era pra ter continuação, sabe? Mas é muito interessante toda a questão do mito ali, né? Prometeu foi responsável por entregar o fogo à humanidade e contra a vontade de Zeus. Então ele é acorrentado a um castigo eterno por isso, né? Ele fica acorrentado numa pedra no alto de um monte e todo dia uma ave vem e fere o seu fígado, que se reconstitui, e novamente isso acontece dia após dia, até ele ser libertado por Heracles, que a gente conhece como Hércules, mas essa eu não li ainda, tá aqui na estante. Quero ler em breve, vamos ver se logo mais eu pego para ler. E mas fica faltando essas outras partes aí do mito de Prometeu. Mas é bem legal. E como sempre, teatro, né? Tragédia grega é muito rapidinho de ler. Dá pra ler super curtinho. É, e é um pouco essa discussão dessa atitude do Prometeu, né? É, se o que ele fez meio que estava certo, não estava certo, ele foi contra a vontade de Zeus. Isso gerou muitas consequências, porque essa entrega do fogo à humanidade representa muitas coisas, como o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento. Né, agora eles têm o fogo, além de servir para alimentação, para proteção, também serve para criação de armas, por exemplo, enfim. Então, essa entrega do fogo representa muitas coisas. E ele entregou isso à humanidade, então tornou eles muito mais capazes e cientes e muita coisa. Isso foi altamente condenado. Então, é bem interessante, apesar de que, para o meu propósito de ler para o Frankenstein, não serviu tanto, porque, pelo que eu entendi, não foi nessa versão, digamos assim, que a Mary Shelley se baseou, mas sim na que consta no Metamorfose, se eu não me engano. Pelo que eu entendi, é isso. Então, por isso não teve uma relação tão clara. Eu até queria ler essa outra versão, ver se realmente tem nuances muito fortes a ponto de mudar tanto, mas isso eu vou descobrir mais no futuro. Então essas foram as leituras de janeiro. Por hora eu pretendo, né, eu tô com alguns livros para terminar, alguns eu já terminei, já fiz resenha pro canal, logo mais eu vou postar. Mas de leitura atual eu tô lendo os Buddenbrook, que falta ainda umas 200 páginas para terminar, trago aqui. Tô lendo algumas coisas da faculdade, eu vou mencionar isso sobre no canal, mas não vou trazer resenhas específicas, a não ser que vocês tenham interesse. Deixem isso nos comentários, mas provavelmente eu não traga. E depois disso, eu não sei muito o que eu vou planejar de leitura, porque eu tô numa rotina muito insana, né? Eu tô fazendo 2 faculdades. Eu termino produção cultural esse ano, mas ainda tem o ano inteiro pela frente. E letras eu tô no segundo semestre ainda, então tem muito chão. Mas, além disso tudo, eu passei no curso regular da São Paulo Escola de Dança. Então eu faço o curso de teatro musical lá e é presencial todos os dias. Então eu tô me adaptando, né? Por enquanto a gente teve 2 semanas de aula e é bem punk assim, porque essa coisa de ser presencial são muitas horas de aula por dia, sair e voltar. É um caos, então eu tô me adaptando ainda à rotina fisicamente também, porque é bem cansativo, então pro meu corpo criar um pouco essa resistência, acho que ainda vai levar um tempo, até porque teve o carnaval no meio que deu uma travada, então acho que eu ainda vou levar o restinho desse mês para me adaptar 100% a essa rotina. E, e também de onde eu coloco a leitura, porque o dia parece que não rende tanto, parece que eu moro lá, sabe? Eu acordo já meio que correndo pra ir pra lá e volto. Tem um restinho só de dia pra fazer o resto da demanda que dá, fora que eu trabalho, né? Então, o tempo tem sido. A organização da minha rotina tem sido muito diferente. E eu ainda não tô 100% adaptada. Então a leitura tá um pouco perdida. Às vezes eu leio no transporte, na ida na volta, às vezes não dá tempo de pegar, eu tento pegar alguma coisa em casa.
E aí eu tava lendo 5 livros simultaneamente, obviamente não vai ser possível continuar com isso. Então agora a minha meta é terminar os livros que eu tô lendo, não pegar nenhum novo até eu terminar esses, porque eu não tenho mais disponibilidade para ler um pouco desses livros com alguma frequência. Então eu preciso minimizar, ficar com um, no máximo dois de cada vez. E provavelmente dando preferência a livros um pouco mais curtos. Não acho que eu vou pegar alguma coisa muito grande por agora, tipo, sei lá, o Guerra e Paz, que eu comecei ano passado e no fim não levei pra frente, mas são 2 volumes, livros, né, 2 calhamacinhos, então acho que eu não vou fazer isso agora. Então, uma opção é eu terminar esses livros que eu tô lendo e pegar Heracles, que é mais curtinho, uma peça de teatro. Eu tô muito afim de pegar a biografia do Thomas Mann na biblioteca. Ela é um pouco grandinha, então se eu pegar eu vou levar um tempo com isso. É, Eu quero muito ler o 15 da Raquel de Queiroz, que também é mais curtinho, então acho que vai ser algo por aí. Érico Veríssimo tá na minha fila aqui, eu tô doido pra pegar o Incidente em Antares, mas ele é um pouco maiorzinho, não sei se vai rolar agora. Tem também Stoner, do John Williams, que talvez seja uma opção, que ele não é tão grande assim. Enfim, vou atualizando vocês quanto a isso, mas tá sendo uma loucura essa rotina, muito puxada e uma escassez de tempo. Tenho que aproveitar bem os tempos, tanto para ler e quanto para gravar vídeo também. Não é possível mais fazer isso em qualquer momento. E editar dá um trabalho, etc. Então tá sendo um pouco caos. Eu percebi que eu tô dando um certo intervalinho, mas eu não quero deixar de postar como eu fiz no ano passado. Quero manter uma rotina de pelo menos 4 vídeos por mês. Aí, vamos ver se isso é possível. Conto com o apoio de todo mundo. É isso. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, curtir esse vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais e acompanhem o canal. Até mais.